Olá a todos. Nessa videoaula vamos falar sobre a terceira e última forma de energia que pode ser relacionada à termodinâmica de uma amostra de gás ideal. Que quantidade de energia é essa? Calor, que a gente já estudou em outros momentos, mas que agora vai ter todas as suas especificidades. Bom, como vocês se lembram, quantidade de calor costuma ser representada pela letra Q maiúsculo. E vamos falar mais sobre quantidade de calor. Bom, se quantidade de calor é uma quantidade de energia, então continua valendo que no sistema internacional ela é dada em joules. Lembra que a gente já viu duas outras modalidades de energia na termodinâmica do gás ideal: a energia interna do gás e o trabalho realizado pelo gás ou sobre ele realizado. Essas três, a quantidade de energia interna, o trabalho e a quantidade de calor, são todas energias, valores de energia, e, portanto, dada em joules no sistema internacional. Bom, lembra que calor, em particular, é sempre a energia térmica que está em trânsito. Quer dizer, energia térmica em trânsito? É a energia térmica que está passando de um corpo quente para um corpo frio. Isso a gente já viu também em outros momentos passados. Quando um corpo quente ou uma região que está mais aquecida, mais quente, cede parte da sua energia térmica para uma região ou para um corpo que está mais frio, durante a passagem da energia térmica, a energia térmica recebe o desígnio de calor. Calor é energia térmica só enquanto ela está passando do corpo quente para o corpo frio. A gente também viu que o calor pode passar do quente para o frio por três processos: por condução, por convecção ou irradiação. No entanto, no caso da termodinâmica de uma amostra de gás ideal, essa quantidade de energia térmica que o gás ideal troca com o meio externo só pode acontecer por condução ou irradiação. Ou seja, a passagem de calor, no caso da termodinâmica de uma amostra de gás ideal, só pode acontecer ou por condução ou por irradiação. E por que disso? Pelo seguinte, é simples perceber. Lembra que a gente está falando sobre uma amostra fixa de gás ideal. Esse êmbolo até pode subir ou descer, como a gente já viu. Mas o gás que está aqui dentro, ele é uma quantidade fixa. Lembra que tudo que a gente está estudando vale para quando nem entra gás no sistema e nem sai gás do sistema. Ora, se nem entra gás no sistema e nem sai gás do sistema, não dá para ele receber calor por convecção, porque convecção é quando a matéria aquecida sobe até uma região que está mais fria, e aí esquentando aquela região. Mas não vai entrar nenhuma matéria aquecida aqui, e nem sair. Todo o gás que está aqui dentro vai ficar aprisionado, não pode nem entrar nem sair. Por esse motivo, se você for fornecer calor para um gás ideal, você vai ter que fornecer ou por irradiação, por exemplo, colocando uma chama aqui assim, uma chama de um isqueiro ou de um bico de Bunsen, seja lá o que for, ou por condução. Você coloca esse recipiente, por exemplo, sobre uma chapa metálica aquecida, e aí a chapa metálica aquecida passa calor por condução aqui para o recipiente. De qualquer maneira, mesmo a chapa aquecida passaria também calor por irradiação, porque ela emite infravermelho. Ou seja, condução e radiação são as duas maneiras dessa amostra de gás ideal trocar calor. Bom, o que mais sobre quantidade de calor? Por uma questão de convenção de sinais, quando o calor é recebido pelo gás, a gente vai considerar como sendo uma quantidade de calor positiva. Lembra que vai ser muito importante na termodinâmica todas essas regrinhas de sinais aí. Quando a gente começar a ver a primeira lei da termodinâmica, vocês vão ver que é fundamental saber direitinho se o sinal é positivo ou negativo. E por uma simples convenção, quando o gás, a amostra de gás ideal, receber calor, então está aqui o pistão, o êmbolo, está aqui o gás ideal, suas moléculas, partículas aí se movimentando rapidamente. Se de alguma maneira o calor entrar no gás, energia térmica em trânsito, né, representado pela letra Q maiúsculo, ou seja, se o calor entrar no gás, o calor será positivo na equação da primeira lei da termodinâmica. Depois a gente vai ver a importância desses sinais. Já se o gás perder calor, se o gás perde calor para o meio externo, ou seja, se o calor sai do gás,
para o meio externo, se o calor sai. Nesse caso, o calor, quando a gente tiver que usar o sinal dele, vai ser negativo. Então, por vezes, a gente pode até calcular a quantidade de calor em módulo, mas aí você vai ter que analisar a situação. Se o gás estiver recebendo essa quantidade de calor que você calculou, essa quantidade de calor tem que ser necessariamente positiva. Já se essa amostra gasosa estiver perdendo calor, essa quantidade de calor tem que ser necessariamente negativa. Um cuidado que tem que ser, quando a gente trata sobre calor, que é a terceira e última modalidade de energia na termodinâmica do gás ideal, é muito comum os alunos cometerem alguns equívocos e terem alguns raciocínios equivocados e até algumas predisposições, algumas preconcepções que são extremamente prejudiciais no entendimento da primeira lei da termodinâmica. E quais são elas? E fiquem atento para ver se você não teria essa concepção equivocada a respeito de calor. Porque se você tiver, vai ser muito difícil dar continuidade ao entendimento da termodinâmica. Quais são esses equívocos? Primeiro, essa fórmula, o Q-macete, que é igual a mc vezes ΔT, que a gente aprende lá em calorimetria, ela não é sempre válida. Ela é válida só para substâncias puras, e essa quantidade de calor é a quantidade de calor que a substância pura recebe e que faz variar a sua temperatura. Mas é possível um corpo, em particular uma amostra de gás ideal, receber calor sem variar a sua temperatura. Então tomem cuidado, prestem atenção na frase que eu acabei de dizer. É possível um gás receber calor sem variar a sua temperatura. Aliás, mesmo lá na calorimetria, vocês já tinham visto isso. Se fosse uma substância pura, lembra que a fusão franca dela, que acontece com sólidos cristalinos, por exemplo, quando ela se transforma do sólido para o líquido, ela recebe calor. Vamos supor que um corpo já está na temperatura de fusão dele. Por exemplo, uma pedra de gelo a 0 graus Celsius. Se uma pedra de gelo está a 0 graus Celsius e ela recebe calor, ela não aumenta a temperatura. Ela muda de estado. E aí a quantidade de calor nem é calculada como mc vezes ΔT, é calculado como Q-mole, lembra? Q igual a ml. Mas no caso da termodinâmica do gás ideal, é pior ainda, porque nem mudança de estado tem. E ainda assim, não é sempre que eu posso usar essa formulinha aqui, como vocês vão ver mais para frente. Essa fórmula em particular, já vou até me adiantar um pouco, ela só vale em transformações isobáricas ou isovolumétricas. E nas transformações isobáricas, esse Czinho aqui não é o calor específico qualquer, e sim o calor específico à pressão constante, porque a transformação é isobárica. Já se a transformação for isovolumétrica, esse daqui é o calor específico a volume constante, porque o volume não está mudando, que é uma transformação isovolumétrica. Então notem vocês que no caso da termodinâmica do gás ideal, essa fórmula aqui ela é pouco utilizada. E quando ela é utilizada mais para pressão, quando a pressão fica constante, ou quando o volume fica constante. Em outros tipos de transformação, que a pressão e o volume não ficam constantes, nem esse, por exemplo, uma transformação isotérmica, por exemplo, ou adiabática, aí você não pode usar essa fórmula. E se você for usar essa fórmula para esse ou para essa fórmula fica um pouco diferente. Nesse caso aqui, se a pressão é constante, é mCp vezes ΔT, onde Cp é o calor específico à pressão constante. E nesse caso aqui, se o volume ficar constante, é M vezes Cv vezes ΔT, onde o Cv agora é o calor específico a volume constante. E notem que curioso, para um mesmo gás ideal, para um mesmo gás, o calor específico à pressão constante é diferente do calor específico a volume constante. Aliás, o calor específico à pressão constante é sempre maior do que o calor específico a volume constante. Mas nem vou entrar nesse mérito agora. Outro cuidado que você tem que ter quando se fala em calor em termodinâmica do gás ideal, que é um pouco do que eu estava dizendo agora, mas eu queria enfatizar para os alunos não correrem esse risco. Que é o seguinte, quando eu tenho uma amostra gasosa lá de gás ideal, aqui é o recipiente, aqui é o êmbolo, temos lá o nosso gás com as suas partículas
velozes. O recebimento de calor, quando entra calor no gás ideal, não necessariamente esse ingresso de calor vai implicar num aumento de temperatura do gás ideal. Eu já estou fazendo esse alerta porque você ter essa concepção vai atrapalhar muito a primeira lei da termodinâmica. O ingresso de calor não necessariamente aumenta a temperatura do corpo. Mas, professor, o Q não é igual a mc vezes ΔT, e, portanto, se você ganha calor, não aumenta a temperatura? Não, você está fazendo o raciocínio errado. É assim, quando um corpo recebe calor e a sua temperatura aumenta, aí eu posso calcular a quantidade de calor que ele recebeu por que macete. Mas não é sempre que um corpo ganha calor e a sua temperatura aumenta, entende isso? Não necessariamente, a gente vai ver exemplos em que isso não acontece. Portanto, o recebimento de calor não necessariamente implica no aumento da temperatura da amostra de gás ideal. Da mesma maneira que a perda de calor, né, se o gás cede calor, perde calor, isso não necessariamente implica na diminuição da temperatura da amostra de gás ideal. Ou seja, se ao invés de ganhar calor aqui, esse gás perder esse calor, isso também não quer dizer, até pode acontecer, mas não necessariamente é uma condição necessária. Isso daí eu quero dizer o seguinte, não é uma condição necessária para que a temperatura desse gás diminua. Não é necessária e nem suficiente. Aliás, existem outras maneiras de diminuir a temperatura que não a perda de calor. É muito provável agora que quem nunca viu termodinâmica comece a ter uma confusão na cabeça. Como assim ganhar calor sem aumentar a temperatura, perder calor sem abaixar a temperatura? Eu peço paciência, porque a termodinâmica do gás ideal vai mostrar que existem processos em que o gás aumenta de temperatura sem receber calor, ou ele abaixa de temperatura sem perder calor. E mais, ele pode ganhar calor sem aumentar de temperatura e perder calor sem abaixar de temperatura. Bom, é isso sobre calor, e a gente continua no próximo vídeo com a primeira lei da termodinâmica. Um abraço a todos.